Bom dia! Vamos fazer aqui a leitura do mapa do Osho, pessoal. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui é o nome dele de registro, tá? Chandra Mohan Jain, 11 de dezembro de 1931. Foram os dados que eu encontrei e que o mapa mostra que provavelmente esses dados estão certos. Temos aqui, para começar, no mapa do Osho, um mapa super comum, tá? Conforme a gente aprendeu na formação, o mapa natal dele é um mapa super comum. Qualquer pessoa pode ter um mapa desse. Vamos lá, uma motivação e um destino 1. Então, a gente está falando de um cara que realmente quer ser grande, uma pessoa que quer crescer desesperadamente. Aqui, o destino, né? Ele tem as características de alguém que vai realmente se posicionar como alguém grande, como alguém que tem essa chefia, essa liderança, né? E a motivação do eu não só tenho, como eu quero. Então, ele não só traz essas características como ele quer chegar lá. Ele quer ser alguém grande. A personalidade 7 do Osho faz dele uma pessoa que você bate o olho nele e você vê, ok, o cara sabe, o cara é inteligente, o cara é um professor. Eu sinto nele eu tenho nele a confiança de que ele tem algo para me ensinar. A personalidade 7 chama isso nele, né? Chama a pessoa que é naturalmente curiosa, a pessoa que quer aprender, que precisa aprender, precisa explorar, que muito focada. Eu fiz o mapa do Sheldon, até falei disso ontem, porque o Sheldon Cooper, o personagem, também tem essa personalidade, né? Que você olha, você vê alguém inteligente, você vê alguém que quer saber mais do que os outros. E ele tem um desafio 19 também, como o Sheldon, engraçado. O Sheldon também tem o desafio 19, que é aquele desafio que faz a pessoa que é difícil de lidar, né? Porque quem tem o desafio 19, ainda mais aqui no caso do Osho, com esse tanto de ele tendo um aqui, a gente vê essa pessoa que tem a dificuldade de lidar com os outros porque ela não confia. O desafio 19 não confia, o desafio 19 ele acha que não tem como ele confiar em ninguém, porque é como se só ele precisasse se ele precisasse fazer tudo sozinho, dar conta de tudo sozinho, né? Ele é o bom e ninguém vai saber fazer como ele, então ele vai se posicionar como quem não precisa de ninguém, uma autossuficiência. E assim, o Osho, ele tem a expressão 8. A expressão 8 mostra mais ou menos um motor, tipo, o motor da vida dele é carreira, é conquista material, é independência financeira, é ser visto como uma autoridade, ser visto como alguém que tem sucesso. Não é somente atingir, mas é ser visto como alguém. Não é simplesmente ser rico, ele tem que ser visto como alguém que é rico. As pessoas têm que reconhecer ele como alguém que atingiu determinado status. Isso aqui é o mapa natal dele. E claro que eu estou falando isso com a visão que eu já tenho do Osho, né? Se eu estivesse lendo isso para um cliente meu,
talvez eu não estivesse pontuando esse lado. Mas o que a gente precisa falar, que faz toda a diferença aqui no mapa do Osho, é a matriz dele, porque bate o olho aqui na parte do caráter. Aqui no caráter a gente tem uma definição assim: um dígito significa uma coisa, 2 dígitos, outra, 3 dígitos, outra. Até 6 dígitos a gente tem definições diferentes. Um dígito é isso, 2 dígitos aquilo, 3 dígitos aquilo, outro, até 6. Chegou em 6, do 6 para cima vai aumentando. Então, assim, 6 significa uma coisa, 7 dígitos significa 6 dígitos mais acerbado, 8 dígitos significa 6 dígitos mais acerbado. O Osho tem 8 dígitos aqui. O que isso significa? O gato. O que isso significa? 8 dígitos aqui é a maior exacerbação possível dos 6 dígitos. E o que são 6 dígitos? O que são 6 dígitos num mapa matriz? A gente fala de pessoas assim que, primeiro, tem um temperamento extremamente explosivo, tá? Tudo é motivo para briga, para grito, para estresse, mas são pessoas que, na cabeça delas, menos do que presidente da República não presta. Aqui não é assim, não é aquela motivaçãozinha 8 que tipo, é criança, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser presidente, eu quero ser ator, eu quero ser alguém muito famoso. Que a motivação 8 faz isso, mas eu não tô falando disso, não tô falando do querer, eu tô falando da pessoa que acredita que já é. É assim, os poderes que essa pessoa sonha ter são poderes de não só ser presidente da República, mas ser o presidente da República que detém a canetada que vai comprar todo o Senado também, por exemplo. Porque um presidente sozinho não faz nada. Essa pessoa, ele quer dominar um mundo. 6 dígitos aqui já mostra essa chance de... essa megalomania, né? 8 dígitos é pior. 8 dígitos é isso vezes 3, assim, que a gente pode considerar, sabe? E aí, desculpa o pupu, é porque eu esqueci de mutar meu celular. E aí, são pessoas que, assim, você dá um cargo para elas de gerente, não é suficiente. São pessoas que querem deixar a marca delas no mundo e elas não pensam, tipo assim, não importa a consequência. Até porque o self-appraisal dele, ou seja, a forma que ele se enxerga aqui, é totalmente distorcida. Aqui é a mesma coisa, 6 dígitos para cima, até 6 dígitos significa uma coisa, de 6 dígitos para cima já vira exacerbação. O self-appraisal dele é o de alguém que não se importa com o conteúdo, que está preocupado somente com o que os outros estão vendo, com o que ele está passando para os outros. Isso é preocupante demais, cara. É preocupante demais. Tudo por conta desse caráter dele aqui, que fez um berro imenso na espiritualidade. Aqui, até 5 dígitos na espiritualidade tem um tipo de leitura. 5 dígitos para cima começa a virar idolatria, cada vez crescendo mais. Meu irmão, 10 dígitos na parte da espiritualidade do Osho mostra uma espiritualidade nível de quem ultrapassou o nível de idolatria e de fanatismo, sabe? Ou seja, a gente está lidando com uma pessoa que acha realmente que era, sei lá, um Deus encarnado aqui, que acha que deve mudar o mundo, que quer ser grande no mundo,
Cara, esse acha que deve mudar o mundo, agora que eu lembrei também, a gente não pode considerar isso do 9 não, tá? O 9 tem essa sensação de que quer mudar o mundo. Aqui eu tô. Mas o 9 tem a intenção boa. Aqui eu tô falando de algo em níveis megalomaníacos, eu acho que vocês entenderam, né? A gente tem essa megalomania aqui com essa espiritualidade. É um cara que acredita que é um Deus encarnado. Não tem outra opção. Ele, de coração, deve acreditar que é um Deus encarnado, que muito, muito preocupado com a aparência, muito mais a aparência do que o interior. Fanático no que ele acredita, o que, assim, não dá chance, 10 dígitos aqui na espiritualidade, não dá chance de que existam outras crenças, de que existam outras coisas na qual que talvez sejam verdade, por exemplo. Uma coisa sou eu, como católica, escutar você falar de umbral, né? Eu, como católica, vou escutar uma pessoa falar de umbral e vou pensar, bom, ela acredita, essa é a crença dela, ela como espírita ou espiritualista tem a crença dela no umbral, eu não tenho, para mim, eu acredito na verdade revelada por Jesus Cristo, que não fala do umbral, fala do inferno. Mas eu escutei ela falar. Ela acredita no umbral, eu já acreditei, inclusive. E como católica que eu sou, não creio nisso. Beleza? Beleza. Podemos ser amigos? Podemos, se for legal, né? Não é ser espírita que deveria te fazer ser escrota, mas se te faz também, sai daqui. Não gosto de católico escroto também. Uma coisa é isso, a gente pode ter muita crença, a nossa crença, muita fé na nossa crença, mas eu sei que existem outras. 10 dígitos na espiritualidade, com isso tudo aqui, com o mapa, com isso tudo de meu irmão, o Osho não acreditava. Ele não acreditava que existisse que existisse outra crença. Tipo, não pode, não tem como. O mundo inteiro tem que acreditar no que eu estou aqui trazendo, no que eu estou falando. É assustador. É assustador. E, olha, na parte da finança, ele faz 0 dígitos. Mesmo, cara, nem eu que sonho ser sustentada pelo meu marido tenho 0 dígitos aqui. Tipo, pessoas que não têm nenhum dígito aqui são pessoas que não vão se esforçar, não querem se esforçar para ter o seu ganha-pão. Os outros que se virem para sustentá-la. E assim, venhamos e convenhamos, né? A gente sabe que o cara tinha uma coleção de Rolls Royce. Ele fazia o que ele fazia aqui por querer mostrar, por querer ser o poderoso, o bambambam, a ideia megalomaníaca dele, e ele não ia fazer isso por dinheiro, sabe? Cacete. Ele não ia fazer isso por vocação, ele precisava do dinheiro entrando. Assustador. Basicamente isso que eu tenho para falar sobre o mapa do Osho para vocês. Depois mandem suas dúvidas e mais mapas pra gente ler, tá bom?